Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais informações e notícias que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com um lucro no bolso. Hoje é dia 13 de julho de 2023, uma quinta-feira. Antes de seguir para as notícias, deixar um recado rápido aqui para vocês. Do dia 17 ao dia 21 de julho eu estarei de férias, não vai ter Bom Dia Day Trader de manhã às 8h30 e também não vai ter Arriscando a Própria Pele à noite às 8 horas da noite. Eu vou deixar aqui disponível um presente para vocês, uma mentoria para Day Trade iniciante, que é recheada de informação. Aconselho você a assistir do começo ao fim para tomar nota de tudo que eu vou passar lá. Além disso, vou deixar também o e-book totalmente gratuito dessa mentoria. Mentoria e e-book são gratuitos. Fica lá no ar por 7 dias cada aula, então eu sugiro você fazer as aulas e baixar o e-book. Quando o link do e-book sair do ar e a mentoria sair do ar, o e-book é seu se você baixar, perfeito? Vamos dar sequência agora para as notícias que impactam o dia de hoje. Vamos começar falando da economia americana entrando em soft landing. E o que é isso, soft landing? Na sua tradução bruta quer dizer pouso suave, mas é um termo utilizado na economia para quando você está resfriando, você está desacelerando a sua economia para que ela não entre em recessão. Lembra que eu falei várias vezes que a gente estava em vias de uma recessão global e isso estava sendo pilotado pelos Estados Unidos, dado os indicadores americanos? Agora a coisa está mudando, o cenário está mudando de figura. Existe uma desaceleração na economia americana que é vista com bons olhos para que eles entrem em soft landing e aí eles permaneçam assim por um tempo para depois retomar o seu crescimento, tá? Hoje também tem uma informação muito importante, é o indicador, o IPP, o índice de preços que vai sair americanos, que vai sair 9h30 da manhã. Se eu não estou enganado, a gente vai confirmar isso lá no calendário econômico daqui a pouco. Também tem informação que a China está diminuindo a sua repressão à sua indústria de tecnologia. O primeiro-ministro chinês, Lin Qiang, é até difícil falar esse nome, se reuniu com dois grandes empresários chineses da indústria da tecnologia, que é do Alibaba e do ByteDance, são duas grandes empresas da indústria de tecnologia lá, e nessa reunião foi dito que realmente eles dariam mais liberdade para essas empresas, o que é um bom sinal. Eles deixando as empresas trabalharem sem uma intervenção chinesa é melhor. Também teve uma informação muito importante, vou trazer aqui para vocês uma matéria que eu assisti ontem no jornal CNN, no WW, que sai à noite, às 10 horas da noite, esse jornal. Ele estava falando do ânimo que os mercados têm, e foi feita uma pesquisa, se não me engano a Genial Quest fez essa pesquisa para entender o que os mercados estavam achando, os mercados aqui brasileiros, do nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, e se eles estavam tomando o direcionamento certo da nossa economia. E nessa pesquisa e nessa matéria foi dito que sim, eles estavam num bom direcionamento e vendo com bons olhos o nosso primeiro-ministro, o nosso ministro da Economia, Fernando Haddad. Também nessa pesquisa teve uma sinalização muito positiva ao presidente do Banco Central, o Campos Neto, dizendo que ele estava realmente tomando uma direção boa em manter a taxa de juros alta, mas também que agora já começou a chegar a hora de baixar a taxa de juros, então vamos ver o que vai acontecer na próxima reunião do Copom para decidir a taxa de juros. Perfeito? Vamos dar sequência agora no calendário econômico para ver o que está acontecendo e quais notícias impactantes saem no dia de hoje. E lá vamos começar falando do IPP, que vai sair às 9h30, realmente, aqui, ó, o IPP americano sai às 9h30, também tem taxa de seguro, tem pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que também sai às 9h30, essas são as duas grandes notícias que saem às 9h30, mas lembrando, o mercado futuro aqui abre às 9h30, o mercado à vista aqui abre às 10, tem uma notícia, abre às 9, o mercado futuro, perdão, e o mercado à vista abre às 10, e tem uma notícia impactante às 9h30, então nesse range de horário vai ser muito complicado operar. Sinalizo para vocês tomarem cuidado, que a gente pode ter solavanco do mercado por conta dessa notícia do mercado americano que leva muito os nossos índices de preços aqui a reboque, perfeito? Então tomem cuidado nesse horário para operar. Lembrando, o mercado à vista abre às 10 e a NYSE abre às 10h30. Então normalmente quando você tem a abertura do mercado à vista, a abertura da NYSE ou até uma notícia impactante, você tem uma virada de tendência no mercado. Então é importante você tomar cuidado para não tomar stop nesses horários, perfeito? Vamos dar sequência aqui, vamos falar das bolsas, tá? Eu já ia passar para a análise dos ativos aqui, mas vamos passar pelas bolsas e não esqueço, e a gente pula elas aqui, que são muito importantes. Então vamos começar com a Ásia, que fechou toda em alta, todo mundo animado, principalmente com essa informação que eu passei da reunião do primeiro-ministro chinês Li Qiang. Então todo mundo ficou animado com essa informação. Lá na Europa a gente também tem uma sinalização positiva, também atrelada a essa informação que eu falei do mercado americano entrar em soft landing, e também nos Estados Unidos a gente tem uma sinalização mista nesse primeiro momento. A gente tem uma sinalização positiva. O mercado americano, que é esse range aqui, que tem o Dow Jones, o Nasdaq, o S&P, estão todos em alta nesse momento, os mercados futuros deles lá. Falando dos indicadores que importam pra gente, a EWZ fechou em alta de 1,01%, tá? O barril Brent petróleo tá subindo, tá em $80, lembrando que a gente falou no ponto mais alto, semana retrasada, você
78 dólares. Semana passada a gente falou dele no patamar de 72 dólares, agora está em 80 dólares. Ficar atento com o preço do barril do petróleo, uma alta de 0,17% nesse momento. O minério de ferro está em 110 dólares, 110 pontos, com uma alta de 0,23%, está tudo na normalidade. Agora a gente tem uma informação muito relevante, que é o índice do dólar em queda em 0,28%. Isso vai em conformidade com a queda do nosso dólar aqui no Brasil. A gente vai falar disso, tá? O real se valorizando frente ao dólar. E também o VIX, o índice do medo, está em queda também em 0,77%. As bitcoins cotadas em 30.600 dólares. Fica atento, eu já falei para vocês, vou repetir aqui várias vezes, Bitcoin está dando uma oportunidade boa. Falei isso quando estava em 19 mil dólares. Estou repetindo isso aqui agora em 30 mil dólares. Olha que o teto dela, ela pode chegar em 74 mil dólares, vamos ficar atento a isso. Não venda casa para comprar Bitcoin, não faça isso. Se você quiser entrar no mercado de Bitcoin e investir, coloque um pouquinho do seu capital. Ah, pode valorizar muito? Pode desvalorizar muito, tá? Então, não venda casa para comprar Bitcoin, nunca faça isso, é loucura. Não entre com todo o seu dinheiro num único ativo, num único investimento. Vamos dar sequência aqui, vamos falar do que importa pra gente, do que traz o dinheiro no bolso, do que paga o leite das crianças, do que paga o nosso pão de cada dia, que é day trade no mercado futuro, índice e dólar. Vamos começar pelo índice e entender o que aconteceu aqui no mercado, e ontem foi uma loucura, tá? Loucura de movimento. E por que eu tô falando isso? Aconteceu exatamente o que a gente falou. Eu falei, olha, o mercado pode abrir para cima. Só que abrindo para cima, a gente tem barreiras, e eu falei para vocês, lá no 15 minutos tem uma média móvel de 200 períodos aritmética que pode interromper o movimento, e nos 60 minutos também tem uma outra média móvel acima, onde eu tô apontando agora na tela para vocês, que pode interromper esse movimento de alta. E olha que aconteceu exatamente isso. Apesar de quem assistiu Riscando na Própria Pele ter entendido que eu realmente tive gain, tive lucro no bolso, operando no movimento de alta, e sim, isso é verdade, aconteceu, o mercado depois despencou. Se você não viu, para agora, dá uma olhada lá no Riscando na Própria Pele para você ver uma operação e entender como é que eu consegui ganhar nessa operação, nesse movimento de alta. E depois o mercado despencou, rompendo a mínima do dia e terminando em baixa, nas mínimas, tá? Apesar de todo o cenário global, internacional está subindo. A gente sempre fala que descolamento do mercado brasileiro, agora a gente vai e o mundo fica. Não, eu reforcei aqui para vocês nos estudos que eu faço. É muito difícil acontecer. Normalmente o mundo vai e a gente fica. E foi o que aconteceu. O mundo foi, a gente ficou. Então o descolamento foi inverso. Todo mundo estava animado, teve um choque de realidade. Isso quer dizer que hoje vai cair mais? Gente, vamos lá. Vamos colocar a bola no chão aqui. Com base nas notícias, a gente tem um fundamento para dizer que a gente vai subir. Mas o gráfico, para mim, está dizendo até o momento queda. E quer dizer que hoje vai cair mais? Olha, aparentemente, apesar das notícias boas, pode acontecer, mas aí vamos aqui fazer uma análise um pouco mais profunda. O IFR está em baixa aqui numa zona boa para você tomar uma decisão de operar vendido. Isso não é uma indicação nem de compra nem de venda, isso aqui é uma análise só do ativo para explicar para vocês o que está acontecendo. Então ele está aqui abaixo da linha de 50%, onde eu procuro venda, mas está acima da linha de pressão dos 30% na baixa, onde entra a força compradora. E o preço aqui está realmente numa mediana de movimento, tá? Só que não tem tendência, não consigo identificar uma tendência, apesar de uma leve movimento de queda, não é um movimento muito abrupto, não é um movimento que eu possa apostar nele. Então vamos dar uma olhada no diário, porque quando eu tô confuso assim, a gente vai para um tempo gráfico maior. Mesmo dizendo para vocês aqui várias vezes, Adriano, você fala que day trade tem que olhar o tempo gráfico de 60 minutos. Isso é verdade, mas tá, a gente sempre avalia o tempo gráfico maior quando o tempo gráfico que a gente tem que avaliar está confuso. Além disso, a gente tem aqui uma retração desta pernada que eu já desenhei para vocês. Deixa eu evidenciar essa pernada aqui para vocês entenderem, ó. Essa pernada aqui tem uma retração de Fibo. E nessa retração de Fibo dessa pernada, a gente atingiu o primeiro alvo da retração de Fibo, deixando este candle aqui, que eu avaliei para vocês anteontem, dizendo, realmente é um candle muito impactante, é um candle que diz para mim que a gente pode subir. Eu vou me aproximar dele aqui para vocês conseguirem entenderem e visualizarem. Olha que cara bonito ele fez aqui, ele deixou um pavio enorme nesse toque, entrando uma força muito grande, comprador empurrando o gráfico para cima. Só que logo na sequência, o que ele fez? Ele fez a mesma coisa ao contrário, achatando o preço, deixando este candle aqui. O que significa esse candle? Entrou uma força compradora para empurrar o mercado para cima, ele bateu nas barreiras aqui e caiu, não resistiu à alta, como eu disse ontem. Eu falei, gente, tem muitas barreiras aqui para cima, ficaria mais confortável se ele começasse a cair, mas a sinalização é que ele vai subir, e ele começou o dia subindo. Agora, a sinalização é que o mercado literalmente está lateral, mas lateral em queda, fazendo uma retração, entenderam? Quando ele faz esse movimento em queda, uma retração, a gente espera uma continuidade dessa retração, mas em algum momento ele vai lançar impulsão. Adriano, ele pode lançar impulsão para cima e entrar em tendência de alta? Pode, mas também pode lançar impulsão para baixo. O importante é a gente entender aqui as barreiras para a gente ter cuidado para operar no day trade. Se ele lançar uma impulsão para cima, eu tenho essas médias aqui, tanto a média móvel de 9 exponencial aritmética roxa, quanto a média de 20 períodos
Nova exponencial, tá? Quanto à média de 20 períodos aritmética verde que vocês estão vendo aqui. E também no 200 minutos tem uma média móvel de 200 períodos. E no 15 minutos tem uma média móvel de 200 períodos. Então, e aqui para baixo a gente tem essa retração de FIBO. Rompeu essa retração de FIBO, a gente tem um espaço maior. Então, para baixo eu tenho um caminho mais livre, então mais tranquilo. Até acredito que vá e seria melhor para tomar decisão se acontecesse um padrão. Para cima eu tenho um monte de barreira. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Nos 60 minutos eu tenho aqui a média móvel de 200 períodos aritmética a 120 mil pontos, 120.548. No 15 minutos, como eu falei para vocês, eu tenho aqui a média móvel a 119.737 pontos. Isso são fractais que interrompem no movimento do preço. Isso faz com que a gente tenha mais cautela, tá? Eu pincelei bastante para vocês aqui o índice porque o dólar tá mais comportado. E agora vamos pro dólar. Tá muito mais fácil de avaliar o dólar, tá? Como é que o dólar tá aqui? Como é que o dólar se comportou? E o que eu falei ontem para vocês? O dólar está em um possível movimento de queda, dado este acontecimento aqui no diário que a gente avaliou. E eu falei, olha, o dólar fez um pavio, vou avaliar rapidamente aqui para vocês que a gente já se delongou muito. O dólar pavio não, perdão. O dólar fez um pivô, esse movimento de alta, de queda e esse rompimento da cabeça do pivô. Só que este candle aqui entrou para dentro da cabeça do pivô sinalizando, olha, posso cair. E se eu cair, tá, eu vou derrubar o preço vai lá embaixo e eu posso virar a tendência. Foi o que aconteceu. O dólar virou o movimento dele, tá? O movimento inicial, tá? Esse movimento aqui curto que eu tô mostrando para vocês. Se você olhar e falar, Adriano, mas o movimento de queda, esse movimento longo aqui realmente é de queda, mas esse movimento aqui curto, ele sinalizou uma alta no mercado, perfeito? Então vamos aqui tirar essa informação daqui e vamos lá pro 60 minutos, tá? Que é onde a gente vai avaliar. O que ele fez nos 60 minutos? Ele fez um movimento muito bonito, tá? E aí eu vou mostrar para vocês esse movimento bonito aqui que ele fez. Ele fez esta queda abrupta, fez essa retração, voltando na média móvel de nova exponencial, com uma média de 200 períodos logo acima, com uma média de 20 períodos aritmética logo acima e sinalizando para mim. Se subir vai ter muita barreira, então não vai ser fácil subir. Só que essa retração foi linda. E por que foi linda? Porque ela deixou muitos pavis aqui, ó. Se você olhar, os candles estão com pavis. Lembra que a gente falou de leitura de candles várias vezes aqui em vários vídeos da Arriscando a Própria Pele, onde eu operei as leituras de candle dos tempos gráficos maiores e consegui ter êxito, ter lucro no bolso. Então aqui tá deixando muitos pavis para cima, além dessa retração ter sido muito comportada, sugerindo uma nova queda. Lembrando, tá? No setup que eu utilize, não setup para tomada de decisão para comprar preço, é um setup para avaliar o gráfico é diferente, tá? O setup que eu utilizo, quando a gente tem uma média de móvel de 20 períodos exponencial muito direcional e os candles formando vermelho e branco, ou seja, numa tendência clara de queda sem virar tendência, sem virar a média para o outro lado, isso sinaliza um direcional do mercado muito forte, podendo ter uma nova queda. O problema é que é antes da abertura. Eu prefiro que isso aconteça no decorrer do dia. Quando acontece logo na abertura, com uma informação às 9h30, no metade da formação do candle, muita coisa pode acontecer aqui, então é importante esperar o fechamento desse primeiro candle, por isso que eu espero o fechamento da primeira hora, tá? E aqui, só aproximar para vocês o que eu gostaria que fizesse para que eu possa tomar uma boa decisão, que esse primeira hora fechasse para baixo, rompendo este candle aqui, sinalizando para mim, estou caindo. Isso não pressionando o IFR, não ficando abaixo da linha dos 70%, seria perfeito para mim para poder tomar uma decisão de venda e ganhar dinheiro com isso. Então vamos acompanhar, no Arriscando a Própria Pele, eu vou mostrar para vocês as minhas operações de hoje, como sempre eu faço na conta real, com dinheiro de verdade. Se perder eu perco dinheiro de verdade, se ganhar eu ganho dinheiro de verdade, eu sempre faço isso. Então aguardo vocês lá. Do mais, espero que você tenha um bom dia, espero que você tenha gain e reforço, tá? Aguardo vocês hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele. Um forte abraço, um bom dia, que você tenha gain hoje.